Olá, boa tarde. Passando aqui para deixar uma palavra para o nosso coração nesta tarde, amém? A palavra do Senhor está em Jó, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 17, tá? O título diz assim: Ele a faz, exalta a Jó a que busque a Deus, amém? Então diz assim, o 17: Eis que bem-aventurado é o homem a quem a Deus castiga, não desprezando, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz as chagas e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Amém? Em 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência e da espada, e do açoite e da língua estará abrigado, e não temerá a assolação quando vier. Amém? Então aqui diz, que o Senhor, bem-aventurado o homem que o Senhor faz o quê? Castiga. Que o Senhor, cadê? Bem-aventurado é o homem que a Deus castiga, não, desprezando, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Então aqui a Jó, Deus não estava. Aqui fala, bem-aventurado o homem que Deus castiga, que Deus repreende, Que Deus repreende. Então, tem muitas pessoas que ficam, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é juízo, Deus é justiça, Deus, ele repreende. A Bíblia fala que ele repreende aquele que o ama, entende? Amém? Então, aqui, ele a faz, falando para Jó buscar a Deus. Amém? Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por alguma coisa na nossa vida, as pessoas acham que a gente está o quê? No pecado, porque está no pecado, por isso que está passando por isso, porque aí o diabo se levantou, Porque as pessoas dão muito ao diabo um poder que ele não tem. Ele tem poder? Tem, mas não tão quanto Deus. E Deus, sim, ele repreende, ele nos prova, amém? Então nós temos que saber quando estamos sendo aprovados por Deus e quando estamos sendo tentados pelo diabo, amém? Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de pedir ajuda para outras pessoas da mesma fé, porque elas ficam com medo da pessoa achar que ela está no pecado, fazendo coisa errada. Jó fazia alguma coisa errada? Não. O que Deus falou? Que Jó era um homem temente que desviava do mal. Que na terra de Ur não tinha um homem como Jó, temente e desviava do mal, íntegro. Amém? E tudo isso aconteceu com Jó. E mesmo tudo isso acontecendo com Jó, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou, Ele lamentou no nascimento dele, tudinho, mas ele não culpou a Deus por aquilo que estava acontecendo com ele. Amém? Os amigos de Jó foram lá. Foram lá ajudar Jó, mas foram lá para acusar Jó, querendo achar alguma falha em Jó por aquilo ter acontecido na vida dele. Por ter Jó perdido tudo, perdeu todos os bens materiais, perdeu os filhos, mas a esposa ele não perdeu. Amém? Quase perde os amigos, porque os amigos foram lá para acusar ele, para colocar
em vez de ajudar ele, foi lá para ver o que Jó tinha feito por ter acontecido tudo aquilo na vida de Jó e por que ele estava ali doente, né, cheio de chagas, coçando com um caco de telha, né? Por quê? Porque o Satanás, o inimigo, ele não contentou só tirar as coisas de Jó, não. Ele quis tocar em Jó, né? Mas ele queria matar Jó. Mas Deus falou, não, né? Toque na carne, mas, né? Que na alma não, né? Que era de Deus, né? E Deus tinha, né? Jó como homem íntegro, reto, né? Temente a Deus. Mas o inimigo foi lá e tentou, conversou, que até que você vê que o inimigo convenceu a Deus a permitir que ele fosse lá e tocasse em Jó e fizesse o que ele queria fazer. Ele queria fazer algo até além, mas só Deus não deixou ele matar Jó, né? E a esposa dele ficou lá, né? A esposa dele, o inimigo não tocou, o inimigo nem mexeu com ela, né? Porque quem que era temente a Deus? Era Jó. Quem que levantava de madrugada e fazia sacrifício para Deus, sobre os filhos deles, né? Era Jó. Jó que levantava, Jó que ia orar, Jó que ia buscar, Jó que ia fazer sacrifício, era Jó, né? E Jó tinha medo que os filhos dele, né, fizesse algo, né, blasfemasse contra Deus, né? Entanto, que Jó fala, o que mais temia me aconteceu, né? Então, o que você tem medo? Cuidado. O inimigo, ele tá te olhando, observando. Naquilo que você tem medo, ele tenta te atacar ali. Ele tenta te parar ali. Amém? Então, né, aqui os amigos de Eliafaz, ele foi lá, né, e ver o que estava acontecendo com Jó e também acusar Jó como os outros, porque Jó tinha feito alguma coisa, porque como que aconteceu tudo aquilo ali com ele, né? Então, às vezes, a gente tem que ver, não é o inimigo não, às vezes é Deus permitindo algo acontecer na nossa vida para nós nos despertar, nos levantar, sair da zona de conforto, amém? Buscar mais a Deus, porque quando tudo tá bom, a gente se afasta de Deus, mas quando tudo começa a desmoronar, a dar errado, a gente vai aos pés do Senhor, querendo de dia, de noite, toda hora, né? Orar, buscar Deus, uma resposta. Então, muitas vezes nós buscamos a Deus só quando precisamos, né? Quando estamos passando por algum problema, alguma dificuldade. E não é isso que Deus quer conosco, né? Deus quer que nós busquemos Ele todo dia, todo tempo. Amém? Então é essa palavra do Senhor. Amém? Então, nem tudo é o inimigo, né? Muitas vezes é Deus provando nós. Amém? Então, tire essa da ideia daí que Deus só é amor. Deus também é amor e é justiça e juízo. Ele fala, né? A palavra ele fala que um ele exalta, né? O outro ele exalta, o outro ele abate. Então, tem dia que você tá, né? Você tá bem. Tem dia que você tá, né? Uma escada rolante. Uma que desce e uma que sobe. Vez nós estamos subindo, outra vez nós estamos descendo, mas nunca paramos. Rodas gigantes, um dia lá em cima, um dia aqui embaixo, um dia lá em cima, outro aqui embaixo, mas sempre com Deus. Amém? Então, essa palavra do Senhor para nós, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a todos, que todos tenham uma boa tarde, uma excelente noite
e uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor abra as portas aonde as portas estão fechadas, que tiver algum impedimento, que seja destruído, arrancado da nossa vida em nome de Jesus. Que Deus guarde a nossa família, proteja e livre de toda língua mentirosa, de toda língua enganadora. Amém? E de toda falsa amizade, que o Senhor tire da nossa vida, tire da nossa casa, tire da nossa família, tire da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Amém? Nora, genro, que o Senhor arranque as falsas amizades e que tudo que estiver em oculto, que venha a ser revelado, e tudo que estiver escondido, que venha a ser reconhecido diante dos homens, diante de Deus. Amém? Que nenhuma arma forjada, preparada, vai prosperar contra a nossa vida. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Todos fiquem na paz.